Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Nelsoro. Nelsoro e outras medicações que são descongestionantes nasais. Eu vou falar quanto tempo você pode usar e qual é o risco dos efeitos prolongados, do uso prolongado dessa medicação e também algumas dicas, né, de como o paciente pode reduzir o uso dessa medicação, já que a gente fala muito em dependência no uso do descongestionante. Então vamos lá. Primeiro, tá? O que a gente precisa lembrar? O descongestionante ele deve ser utilizado por apenas 3 dias. Muitos pacientes começam a utilizar ele em algum momento que está precisando, com rinite, com processo alérgico, com congestão nasal, e aí ele não consegue mais dormir bem sem o uso do descongestionante. A gente precisa lembrar que esse tipo de medicação leva a dessensibilização. Essa dessensibilização ou tolerância, ela faz com que eu tenha diminuição da quantidade de receptores da membrana da célula, faz com que eu tenha diminuição da eficácia do medicamento durante o uso dele. Então, o uso prolongado dessa medicação faz com que você tenha uma diminuição do efeito dela. Isso faz com que você precise usar mais e mais para manter aquele mesmo efeito que você tinha no início. Além de que o Nelsoro, por exemplo, como a nafazolina, né, que é a composição dele, tem uma ação relativamente curta, aí dura mais ou menos 6 horas de efeito sobre a mucosa. O que a gente precisa lembrar é que nesse caso, quando você faz o uso prolongado, acima de 3 dias, você aumenta a chance dessa dependência, entre aspas. Não é uma dependência psicológica, emocional sobre a droga, mas é uma dependência, por quê? Porque o tecido ele fica acostumado à ação agonista desse tipo de fármaco, fazendo com que você tenha diminuição da congestão nasal, só que ele diminui, né, com o passar do tempo, o seu efeito, o seu tempo de efeito e a sua própria eficácia. Isso faz com que você precise usar mais para manter o mesmo efeito. Então, aquela vez que você usava, aquele momento que você usava uma vez à noite, passava a noite toda dormindo bem e agora você acorda várias vezes à noite e tem que pingar novamente para poder ter o mesmo efeito que você tinha antes. Então, esse é um dos problemas, por isso que o uso dele não deve ultrapassar 72 horas de aplicação no momento da crise, onde você precisa da utilização dessa medicação. O paciente pode ter alterações como rinite medicamentosa, então vai ter um efeito rebote, ele vai utilizar a medicação e depois disso o paciente começa a ter congestão nasal um pouco mais intensa, mais forte. Então, nesse caso, o nariz fica ainda mais congestionado, os sintomas pioram se você fizer o uso prolongado. Além de ter irritação nasal, pode ter ressecamento e até sangramento pelo uso prolongado da medicação. Sangramentos nasais são bastante perigosos, né? Pode causar uma lesão, né? E pode incomodar muito o paciente. Pacientes hipertensos, a gente contraindica porque, de forma geral, ele pode ter um efeito sistêmico, não é muito comum, mas pode acontecer de ter uma ação sistêmica, principalmente se o paciente usa uma quantidade maior, e isso pode elevar a pressão arterial desse paciente e, claro, a dependência da medicação. Falando na dependência, a gente precisa lembrar que existem formas do paciente parar de usar essa medicação. Primeiro, fazer um desmame, né, uma retirada gradual da medicação, associada ao uso de antihistamínicos, em alguns casos ao uso de glicocorticoides, aqueles sprays nasais que são utilizados como glicocorticoide para melhorar a condição da mucosa. Esse emprego da medicação como um tratamento, ele pode fazer com que o paciente pare de utilizar, não tenha mais necessidade do uso do Nelsoro ou de outros descongestionantes. Então eu reforço o seguinte, que o uso é durante 3 dias, o uso prolongado causa dessensibilização e intolerância, leva a essa dependência do uso da medicação, e se o paciente está dependente, ele procura o atendimento médico, o atendimento do farmacêutico para ter uma orientação clínica de como fazer um desmame, parar de utilizar, entrar com antihistamínico, entrar com outras medicações que vão melhorar a condição da mucosa, soro fisiológico, a gente pode citar aqui, então poderia estar empregando o antihistamínico, os glicocorticoides em spray nasal podem ser empregados, a solução fisiológica, tanto a 0,9 ou hipertônica, para melhorar essa condição e não necessitar do uso do descongestionante vasoconstritor, que é o caso do Nelsoro. Essas medicações, elas têm as orientações específicas, eu vou trazer em outro momento para vocês aqui, mas são indicações clínicas interessantes para amenizar e não necessitar do uso do descongestionante por um período tão longo, beleza? Então, segue a gente aí, a gente traz informações legais toda semana, acompanha a gente, segue aí, coloca lá o sininho também, que vale a pena e vai ser muito legal a gente estar junto aí. Valeu, até mais.